Quebrando a Lâmpada é um oferecimento. BRDE, Crédito para Inovar e Desenvolver, e CREA Paraná. Quem fiscaliza, cuida. Tudo bem, meus nobres? Começa agora o Quebrando a Lâmpada, o programa que fala sobre inovação, transformação e case de sucesso para quem quer ir além das ideias, pensar fora da caixa, e hoje com um formato novo aqui na Rede TV Paraná. Esse programa é um oferecimento do BRDE, Crédito para Inovar e Desenvolver, e do CREA Paraná. Quem fiscaliza, cuida. Eu sou Gilles Balbinotti e já te convido a seguir a gente nas redes sociais, acompanhar o nosso canal no YouTube e no Spotify, porque lá tem muito mais conteúdo para você. A palavra que define o nosso episódio de hoje é liderança, e por isso estou aqui com Clodomir Ascari, que é presidente do CREA Paraná, formado em engenharia agronômica, engenheiro agrônomo, especialista em administração rural e agronegócio, cooperativismo e teologia. Foi presidente do Conselho de Meio Ambiente e do Conselho de Desenvolvimento Rural de Pato Branco e secretário da Agricultura e do Meio Ambiente em Pato Branco. Clodomir, meu amigo, seja muito bem-vindo nesse programa Quebrando a Lâmpada. Você que inovou, quebrou lâmpadas e transformou muita ideia em ação concreta. Seja bem-vindo ao nosso programa e eu já te passo a palavra aí para você para a sua primeira apresentação, a sua primeira fala aí. Muito obrigado pela presença. Olha, Gilles, obrigado, é um prazer, uma satisfação enorme poder estar aqui. E assim, a gente tem assim uma vontade muito grande de fazer as coisas pela origem. Eu tive oportunidade de trabalhar nessas áreas, né, cooperativismo, fiz essas disciplinas aí como especialização, mas nunca eu fiz pensando em ganhar dinheiro com essas especializações. Eu pensei, conforme as coisas foram acontecendo na minha vida, eu fui praticando e procurando conhecimento para usar para mim, para minha família e para a comunidade. Eu sempre tive uma gratidão muito grande por ter conseguido fazer um curso superior, né? Antigamente era difícil, hoje está muito mais fácil. Mas na época chegou um momento, eu fiquei por 2 anos sem estudar. 18 anos fiz segundo grau e parei de estudar porque não tinha condição de sair. Não tinha faculdade, um curso superior, né, assim. E aí eu consegui, depois de 2 anos, a convite de alguns amigos, vamos embora, vamos lá, vamos dar um jeito. Naquela dificuldade toda, e eu só consegui fazer o meu curso de engenheiro agrônomo numa Universidade Federal. Então eu tenho essa gratidão, eu saí trabalhar, fui me especializando, e eu tinha uma dívida comigo, minha, que eu tinha que pagar essa conta um dia. E aí quando eu organizei minha vida e tal, eu comecei, aí fui convidado para trabalhar como secretário, aceitei esse desafio, depois vim para o CREA, assim, com um objetivo muito especial, que era fazer realmente uma contribuição minha, o pagamento de uma dívida minha com a sociedade, que é onde a gente pode, de fato, pagar essa conta, diria assim, é realmente dentro de um órgão público, junto com gestores públicos. O CREA também me dá essa oportunidade de trabalhar muito nessa área. Então, estou muito feliz, satisfeito, agradeço todos os dias a Deus por ter me dado a condição de estudar e, assim, fazer o que eu gosto. Eu sempre falei assim, a coisa que eu mais, assim, fiz na minha vida até hoje foi fazer o que eu gosto. Poucos momentos da minha vida, tive sim alguns momentos que trabalhar em algumas atividades, mas pouco tempo eu sempre fiz as escolhas por gostar de fazer. Então isso me dá muita tranquilidade para onde eu estar, trabalhar com muita tranquilidade e sempre olhar e trabalhando em equipe. Eu nunca trabalhei sozinho, tenho muita convicção de que ninguém faz nada sozinho, né, Gilles? Você também tem uma equipe aqui e é assim que funciona. Então eu estou muito à vontade para conversar contigo aqui, contar um pouco, né, do que você precisar saber aqui da história. Podemos falar desde a época antes ainda de eu estudar, da minha passagem pela prefeitura, agora aqui no CREA, também tem muita coisa aí que eu fico à disposição aí para falar contigo. Que bacana, você já na primeira fala, Clodomir, deixou várias mensagens bem importantes, que é o propósito desse programa, que as pessoas que estão assistindo esse programa, e tem muita gente no Brasil todo,
eles precisam serem inspirados a vencerem, a encararem, a terem coragem. Então você falou algumas coisas muito importantes, trabalho em equipe, sabe? Você ter coragem de realmente ir lá, na época era muito mais difícil que hoje, fazer a faculdade, né? Finalizar ela, iniciar e finalizar. Mas fala um pouquinho aqui desses fatores que logo na frente a gente vai querer explorar um pouquinho mais essa tua liderança à frente do CREA, né? Você falou de cooperação, de colaboração, quer dizer, um conselho, de uma certa forma, sozinho ninguém vai lá, não vai muito longe, né? Ou seja, fala dessa tua liderança, desse teu trabalho, dessa tua missão de trabalhar na forma cooperativa, associativismo, no associativismo da engenharia, de todas as engenharias, por sinal. Desde a época da faculdade, eu sempre tinha assim, uma visão de que a gente tinha que estar organizado, né? Eu acho que porque eu pratiquei muito futebol, jogava muito futebol, praticava esporte, né? E a gente sempre tinha aquela organização de time, de equipe, né? E eu sempre levei comigo isso. Então, na faculdade, eu sempre procurei liderar os times de futebol que eu joguei. Assim, sempre procurei. A maioria fui capitão dos times, né? Sempre aquela Bacana. vontade. Então, isso foi me inspirando e fomos seguindo a nossa carreira aí. E aí, quando eu me formei, eu já comecei a participar lá da Associação dos Engenheiros Agrônomos em Pato Branco. Comecei a ter um conhecimento que era o CREA, né? O que é esse conselho, né? Afinal de contas, eu me formei. Agora faço parte desse time, aí eu tenho que entender e contribuir também, né? E aí entrei lá, inicialmente, em seguida fui para a diretoria, e depois virei presidente dessa associação, e sempre com ideias, ó, pessoal, vamos lá, vamos para frente, e na sequência, depois de 2 mandatos como presidente da Associação dos Engenheiros Agrônomos, em Pato Branco, eu assumo aí um outro cargo já do estado, aí eu fui para presidente da Federação dos Engenheiros Agrônomos. Aí já tinha 20 associações no Paraná e coordenando, e comecei a ter contato já no estado com várias secretarias, enfim, a gente já comecei a pensar um pouco diferente, né? E dessa caminhada, isso que é curioso também, você veja como é que são as coisas, né? Dentro do CREA, a gente tem um trabalho chamado Agenda Parlamentar. Uhum. O que é a Agenda Parlamentar? Constantemente a gente estuda os aspectos que envolvem as nossas profissões. O CREA estimula a nós a buscar isso e oferecer soluções para os gestores. E a gente apresenta aí, quando é época de eleição para prefeitos, candidatos a prefeito, quando é época para governo do estado, deputado, enfim, a gente prepara todo o material e entrega. Na época lá, um tempo atrás, eu trabalhei bastante como presidente da Associação dos Engenheiros Agrônomos e liderei esse grupo e apresentei os candidatos a prefeito. E o prefeito eleito, na época, Agostinho Zuc, que hoje ele é o nosso conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, ele me chamou e falou: olha, presidente, o plano lá que vocês me mostraram, apresentado, achei muito interessante, eu quero implementar aqui na cidade. E preciso que você indique um secretário, junto com o grupo de vocês, é o secretário da Agricultura e Meio Ambiente. Rapaz, eu pensei, digo, e agora? E voltei para a minha entidade, eu falei, moçada, olha aí, ó, conseguimos 2 cargos aí para a secretaria para apoiar o prefeito. Eles falaram, mas e quem é que vai assumir isso aí, meu amigo? Eu falei, mas tem tanto agrônomo aqui, tanto colega. Enfim, história um pouco comprida, não vamos tomar muito tempo aqui, mas aí, depois de indas e vindas, né, o Zuc falou, assuma você aí, nem que seja por uns 6 meses, eu preciso dar aqui uma organizada, porque eu me comprometi em colocar nos cargos aqui técnicos dentro da prefeitura. Enfim, ele me deu de presente as 2 secretarias, porque não achamos 2 colegas, mais um outro colega, eu assumi as 2 e fui tocando. E foi me implementando, fui conhecendo um pouco mais de como é que era isso, né? E na verdade, assim, é bastante trabalhoso, você teve a oportunidade também de fazer esse trabalho, né? É muito gratificante, eu recomendo a todos que tiveram oportunidade um dia fazer isso aí, né? E a gente foi aprendendo, né? Eu participei ativamente lá para nós ter o aeroporto hoje em Pato Branco. Foi uma obra, eu parei 10 meses praticamente as atividades como secretário da Agricultura, a patrulha rural lá dentro. Focado, né, no projeto grande, né? Eu fiz um convênio com a penitenciária de Beltrão para poder trazer os detentos lá para se poder fazer cerca, plantar grama. Então, sabe, tudo isso a gente foi aprendendo e foi... Então, por isso que hoje, eu digo para você assim, nada me assusta mais de desafio. Entendeu? Porque a gente passou já uma experiência que, olha, dá para fazer. Você pode acreditar, as coisas acontecem. Você tem que ter determinação, tem que ter uma boa visão, tem que ter gente que te apoia, uma equipe boa.
Então a gente foi avançando, né? E aí trabalhamos, os 6 meses virou 8 anos, né? Que não era só 6 meses. Sim, E aí sim. você vê aquele negócio todo Fez um andando. bom trabalho, aí continuou, né? Você fica assim, poxa, como que eu vou parar esse negócio? A cidade que eu nasci, Dá continuidade. a gratidão que eu tenho por ela aqui, eu vou tocar no meu limite aqui até que der, né? Financeiramente não é um bom negócio, né? Você sabe como é que é isso, mas, assim, o prazer que dá de você poder ajudar as pessoas, né? Na verdade, até essa palavra ajudar, assim, na questão pública, eu acho que não é bem adequada, porque a gente faz a obrigação, Obrigação. o que está na lei, né? Sim. Mas você poder fazer do teu trabalho eh, todo esse encaminhamento dentro das regras, das leis que regem o município e dar a qualidade de vida e melhorar, né, a qualidade de vida das pessoas, fazer o melhor uso possível dos recursos, dos impostos que as pessoas pagam, e é pesado isso, né? Então isso dá um prazer enorme. Então eu gostei muito dessa atividade e fui indo. E assim foi, e depois junto trabalhando a questão da política profissional, da minha profissão, Uhum. trabalhando também dentro da prefeitura, e uma coisa foi levando Uma coisa a outra. puxa a outra, né? E depois virei conselheiro do CREA e lá na sequência virei presidente do CREA. Agora estou Não, aqui. bacana. E até antes de entrar na questão do CREA, né, da tua chegada no CREA, queria aqui sublinhar o que o Clodomir, meu amigo conterrâneo, lá de Pato Branco, tu falou algumas coisas que eu gostaria de colocar aqui, bem importante. Sabe, a equipe técnica, né? Ou seja, uma equipe técnica na gestão pública. Isso é fundamental e importantíssimo, né, Clodomir? Eu diria assim, olha, não há Para resolver problema tem que ser técnico, não tem outro jeito. Olha, eu diria para você assim, ó, o nosso estado, e não é diferente no Brasil, 80% praticamente da economia, do PIB, ele está dentro das engenharias, praticamente. Se nós pegarmos o nosso estado aqui, 40%, 50% vem da agricultura e pecuária, enfim, Isso. está nessa situação aí. Aí depois tu pega a construção civil, as indústrias e tudo aí tem engenharia. Então, eu diria para você assim, para você poder fazer a gestão dentro de uma prefeitura, sem projeto, você não capta recursos para fazer uma pavimentação, você não consegue arrumar o problema de algum ponto que dê alagamento, você não consegue fazer um teatro, não consegue fazer uma unidade de saúde, você precisa de projeto de engenharia. Então, não há como um prefeito fazer uma boa gestão se ele não estiver cercado de bons profissionais, de todas as modalidades, Se todos lá especificamente engenharia, Sim. porque assim, se você pensar a arrecadação do município, e você trabalhou também como secretário, a arrecadação praticamente dá para pagar folha de pagamento, mínimo necessário para manter a cidade limpa, para você fazer algo a mais, para você fazer, como eu fiz, asfalto no campo, para você fazer uma ampliação aí do sistema de saúde, qualquer coisa assim. Você precisa uma emenda parlamentar, você precisa buscar recursos fora, projetos de Você não- preferência a fundo perdido. Sim. Senão tu não consegue fazer a entrega, né? Clodomir, a gente está finalizando o primeiro bloco, a conversa está muito legal, mas eu queria sublinhar mais uma mensagem que tu trouxe. Devolver para a sociedade, devolver para a cidade através de um trabalho como esse, eu vejo como muito importante. Eu senti isso na pele também, a gente, né, não recusar, né, um convite para você fazer um projeto, né, para a tua cidade. Nós vamos iniciar o segundo bloco para falar da missão do CREA, né, dessa tua chegada, né, no CREA. Não saia daí, porque a nossa conversa está só esquentando e o próximo bloco vem com muito mais ideias e provocações para você se reinventar. O Quebrando a Lâmpada volta já. Cada vez que você volta do trabalho, que você se alimenta, cada vez que você viaja sozinho ou com a família, pega um ônibus, carro ou avião, sobe ou desce de elevador, cada vez que você pensa em qualidade ou na segurança de tudo aquilo que é produzido na cidade, no campo, nas indústrias ou em tudo ao seu redor, em cada um desses momentos, existe o trabalho de milhares de engenheiros, geocientistas e agrônomos que, em conjunto com o CREA Paraná, são responsáveis por produtos ou serviços cada vez mais presentes no seu dia a dia. Há 91 anos é assim. CREA Paraná. Quem fiscaliza, cuida.
Bem-vindos de volta ao Quebrando a Lâmpada. No bloco anterior, a gente começou a conversa com o Clodomir Ascari. Para este bloco, a gente fizemos uma primeira... conhecendo um pouquinho a vida profissional do Clodomir. Ele deixou várias mensagens para a gente. E nesse segundo bloco, a gente vai entender um pouquinho mais dessa missão do CREA. Mas antes, eu quero fazer uma recomendação de leitura. E, por sinal, Clodomir, é a recomendação do livro do engenheiro. Não é um engenheiro agrônomo, é um engenheiro eletricista. Eu também sou engenheiro eletricista. O Marcel Malchevski, que juntamente com o Betchol, né, criaram a Bematec. Uma ideia fantástica na década de 90, aquelas impressoras, né? Ele me falava na entrevista que a gente conversou um tempo atrás, que eles era o projeto Patinho Feio, né? E foi um sucesso. Eu costumo falar que foi um dos primeiros unicórnios brasileiros. Então ele tem o livro Diário do Empreendedor, muito legal o livro dele, ele conta a jornada dele. Vou pegar só uma partezinha aqui, onde ele diz o seguinte: o que eu faria como empreendedor jovem? Aliás, creio que no terceiro ou quarto bloco vai falar dos jovens engenheiros, da importância do capital humano. Então ele fala que todo trabalho bem feito pode levar o empreendedor a alcançar sucesso. O Diário do Empreendedor, do Marcel Malchevski, um engenheiro que venceu e tem muita lição e muita inspiração para as pessoas. Clodomir, e o CREA? Qual a missão do CREA? Quer dizer, o que o CREA tem a ver com a sociedade civil? O que tem a ver, né, com os municípios, né, com os governos? E fala dessa missão, dessa instituição tão importante, né, você já falou um pouquinho no primeiro bloco, né, para construir, né, uma vida melhor para as pessoas que vivem nas cidades, vivem nos municípios, enfim. Olha, Gilles, essa pergunta me dá a oportunidade de explicar para quem está nos acompanhando que o CREA, ele surgiu agora em junho, fizemos 91 anos, né? Já temos 91 anos de idade, e ele surgiu em lei, uma lei federal, com o objetivo, nas primeiras linhas lá da lei, ele fala o seguinte, que o CREA surge para fazer a defesa da sociedade. Esse é o principal papel. Nós pensar antigamente, como é que era antes isso aí? A pessoa decidia fazer uma casa, qualquer coisa, ela fazia. E ninguém fiscalizava. Só que, com o passar do tempo, o pessoal viu a importância de ter profissional habilitado, porque envolvia pessoas, vida. Né? Então, a partir daí, surge o conselho para fazer justamente esse papel. Ou seja, hoje, os profissionais habilitados, eles fazem um registro lá no CREA, e todas as obras, a gente faz uma fiscalização, acompanha, tem todo esse processo, é o principal papel nosso. Aliás, quando fizeram a lei, eles deixaram nós, os profissionais, fazer a fiscalização das nossas profissões, justamente para valorizar e ficar de olho. Olha, vocês cuidem porque vocês serão responsáveis para cuidar da vida das pessoas aí. Porque as nossas engenharias, onde elas estão? Na edificação. Eu sempre falo assim, a gente dorme numa obra de engenharia, acorda na obra de engenharia e passa o dia todo em contato com alguma obra de engenharia. Telecomunicação. Quanto tempo alguém fica sem o celular hoje? Que inclusive é a arte de vocês aí, né? Estamos numa obra de engenharia aqui, né? Aqui eles estão na obra de engenharia, né? Luz, climatização, enfim. A pessoa acorda, abriu a torneira, engenharia. Sanitaristas, engenheiros aí que organizam a água para nós, vai comer engenharia agronômica. Que vai para o elevador, a mecânica, a elétrica, meu irmão. Você começa lá, tudo isso, assim vai. Você vai pegar o elevador, engenharia mecânica, um carro, engenharia de trânsito, engenharia, enfim, se você vai para o aeroporto, engenharia aérea, tem a naval. Tu vai almoçar engenharia de alimentos também aí, tem toda a questão do alimento, engenharia de alimentos, o engenharia está em alta também, engenharia ambiental, florestal, enfim. Você não tem um minuto sequer sem ter um contato com uma obra de engenharia. Então, para você ter uma ideia, aqui no Paraná, nós temos 180 títulos profissionais de engenharias, meu amigo. Porque antigamente se ouvia falar em agronomia, civil, elétrica, mecânica, mas hoje nós temos as mais diversas engenharias, tá? Inclusive uma que está assim, poucas pessoas percebem, mas é de extrema importância dentro dos hospitais, a engenharia dos hospitais. Biomédica. Biomédica, essa engenharia robótica aí que é minimamente evasiva. Aonde vocês menos imaginam, lá está a engenharia. E tudo isso, ela tem que ser fiscalizada, porque ali envolve vidas, né? Então, não pode ser feita de qualquer maneira. Você não pode edificar um prédio aí de 10, 20 andares aí, sem o mínimo, tipo, uma equipe de profissionais que garantam que ali
não vai ter problema, enfim, em tudo. A alimentação, não pode vir uma alimentação contaminada, no processo todo também não pode acontecer isso. Enfim, toda essa questão, ela é fiscalizada. Sim. Vou dar um exemplo mais simples. Eu estava agora, há poucos dias, numa feira no interior do estado, aí o pessoal perguntou por que o CREA veio aqui fiscalizar antes da feira começar. O CREA, quando tem feira, ele vai com a equipe de fiscais e fiscaliza tudo. Desde a roda gigante, os equipamentos do parque de diversão, as instalações elétricas, aí tem alta tensão, tem uma série de coisas, a montagem dos stands, para que não tenha um acidente, porque isso pode comprometer a feira como um todo, né? Como um todo. Então a gente faz isso e faz assim, em alguns municípios, se por acaso o CREA atrasa um pouquinho, eles digam para o CREA, vocês não vão me fiscalizar aqui, porque eles querem. Ó, que bacana. As O- grandes feiras fazem. O verbo fiscalizar não pode assustar, né, presidente? Não, aí que Realmente, ele está lá para salvar vidas. No final das contas é isso, né? Você acabou isso de aí. dar o exemplo dos parques, Sim. e às vezes a gente vê algumas situações aí que quando vai investigar lá, muitas vezes faltou, né, a fiscalização, né? Mas olha só, falando de engenharia, então, eu tô aqui em engenharia, tô com o celular aqui Sim. para me lembrar, para falar do Mais Engenharia. Mais Quer dizer, engenharia. Isso caiu bem agora, após a tua fala, porque engenharia está em tudo, ou seja, Mais Engenharia, que foi lançado em 13 de junho. É uma realidade em 50 municípios paranaenses e é um programa que já está vendo muito aí, ouvindo, né, acompanhando. Qual que é o propósito desse programa? E, pelo que eu sei, é uma inovação, né, do CREA Paraná. É uma inovação e uma aposta muito grande, né? Porque assim é bastante ousado o projeto. Mas, de novo, eu falo para você assim, eu confio muito naquilo que eu pratiquei e as pessoas que estão comigo. Então eu falo assim, eu sozinho eu não tenho toda essa coragem ainda. Quando eu junto com a minha turma toda e opa, agora eu vi que tá tudo certo. Então esse projeto, veja, ele é grandioso porque eu tenho a parceria com a Itaipu Nacional. Então o nosso presidente lá brasileiro lá, o diretor-presidente, o Enio Verri, Uhum. firmou o pé com a gente lá, e a Universidade Estadual de Ponta Grossa. E o CREA. Essas três entidades, elas se unem para fazer o quê? Nós, no primeiro momento, a gente fez através de edital a gente selecionou 50 municípios. Nós temos 8 regionais do CREA, então nós contemplamos de uma forma assim, se você olhar no mapa, ele está bem distribuído. Todos os lugares, norte, sul, leste, oeste, né? E a classificação era municípios com mais carência de engenharia. Municípios pequenos, com pouca engenharia, né? Para nós dar uma melhorada nessa questão aí. E aí, a gente já iniciou fazendo o seguinte, bom, vamos dar metade das vagas para mulheres e metade para homens. Já vamos fazer né, para nós, nosso Cuidade aí. que venha mais hoje nós temos menos de 20% das engenheiras, do quadro de engenheiros ocupado por mulheres. E nós temos que aumentar isso porque é uma área nobre, as mulheres têm muita competência para tocar isso também. Então já equilibramos isso aí. Portadores de necessidades especiais também, vamos dar oportunidade, tem um número de 3 vagas também para eles. Enfim, contemplamos 50 engenheiros, né, nesse grupo que eu falei aí, e 50 estagiários. Estagiário ainda não formado. O engenheiro formado e o engenheiro da prefeitura, que vai ser o tutor, esses dois engenheiros farão, através da Universidade Estadual de Ponta Grossa, uma especialização em gestão pública e cidades sustentáveis. Por que a gente preparou para isso daí? Trabalhei 8 anos na prefeitura e qual que foi, assim, a dificuldade, o meu sofrimento, vamos dizer assim, no começo? Muito bem intencionado, cheio de vontade, tecnicamente eu entendia de agronomia, sou agricultor também, então eu tinha o sentimento do agricultor, para mim, estava dentro de mim, não tinha problema, mas de gestão pública, meu amigo, entender o que é uma licitação, a forma de você contratar o serviço, como que faz, como que não faz. Então, a ideia é assim, eu percebi que, de uma maneira geral, os colaboradores, os nossos funcionários públicos, eles acabam sendo tecnicamente bons, mas a parte de gestão pública, quando a gente contrata um engenheiro, ele sofre um pouquinho. Então, nós estamos dando essa oportunidade para ele ter uma especialização em gestão pública. Bacana. E também fazer essa parte de cidades sustentáveis, porque é o seguinte, a questão da cidade sustentável, ou cidades inteligentes, como a Smart City, que nós encontramos aí, a gente precisa levar isso. Não quer dizer
que uma cidade pequena não possa ser inteligente. Aliás, nós temos um grande exemplo aqui no nosso estado do Paraná, que é a cidade de Açaí. Isso aí, sim. 7ª cidade mais inteligente do mundo, e eu fui lá. Fui visitar o secretário de Ciência e Igor. Tecnologia, Igor, Amigo, nosso figuraça. amigão. Cheguei lá, falei, Igor, muito querido, uma pessoa fantástica. Falei, Igor, o negócio é o seguinte, eu vim aqui para conhecer o teu projeto, que ele se especializou, ele vai em vários lugares do Brasil, ele já foi, e transformou cidades em cidades inteligentes, cidades que o prefeito determinado, eu quero fazer a minha cidade uma cidade inteligente. E eu convidei ele para fazer a coordenação dentro do CREA desse projeto. Fazer um checklist e entregar para os prefeitos aqui do nosso estado. Olha, e personalizado, porque você não pode pegar o checklist de Curitiba e mandar para uma cidade de 3.000 habitantes. Realidades diferentes, maturidades diferentes, enfim, recursos diferentes. Enfim, então esse conceito está dentro de uma engenharia. Certo. Então o que acontece? Eu tive agora no interior do estado, poucos dias, e conforme eu vou me deslocando, eu vejo onde que tem uma cidade que está contemplada no projeto e entro lá falar com o prefeito, conhecer e ver a expectativa dele e também para mim avançar com algumas ideias, né? E fui em Jundiaí do Sul, aí perto de Londrina, no Norte Pioneiro ali, sabe? Indo para o Norte Pioneiro. E ali vi muitas oportunidades que nós podemos contribuir com o projeto, mas também com outras atividades que nós podemos dar muitas ideias e ajudar, e precisamos fazer isso. Importante isso. Então nós temos que ter, Importante. além de Curitiba, que foi a cidade mais inteligente do mundo, Açaí a 7ª, por que não nós ter das 399, nós ter muitas entre as 500, 200 mais inteligentes do mundo? Pode ser. Vamos levar. É possível, eu entendi que o Mais Engenharia tem esse propósito. Vai ajudar. A gente está finalizando mais um bloco, quando a conversa é boa, a prosa é boa, passa rápido, mas eu queria que você voltasse no próximo bloco, falando ainda desse Mais Engenharia, trazendo o tema inovação, transformação digital, e o pedido também que eu queria mais engenharia na área rural também, ou seja, no município, na cidade, na área urbana e na área rural. Sim. Já a gente volta com mais insights, mais ideias, mais inspirações do nosso convidado, Clodomir Ascari, que pode acender muitas luzes aí na sua cabeça. E tenho certeza que você vai quebrar a sua lâmpada também e resolver problemas. O Quebrando a Lâmpada volta já. É bom saber que nos momentos que mais precisamos temos o parceiro certo. Ou mais de um parceiro, né, filhão? BRDE, o banco que está sempre um passo à frente, é o mesmo que está sempre ao seu lado. Bem-vindos de volta ao Quebrando a Lâmpada. No programa de hoje estamos conversando sobre liderança com Clodomir Ascari, presidente do CREA Paraná. Clodomir, vamos falar de um tema agora que eu gosto muito, já venho trabalhando um bom tempo, que é o tema ligado a, dentro da sua gestão, a questão da inovação, da tecnologia, da transformação digital. Quais têm sido os programas voltados para atender essa demanda? Que resultados, que projetos que tu poderia contar para nós aqui, dentro do CREA e do CREA também para a sociedade, por favor, um tema tão relevante e atual. Bem, logo que eu assumi o CREA aqui no Paraná, eu criei uma assessoria de inovação. Não tem lógica um conselho como o nosso, que é um conselho de tecnologia e inovação. Então eu falei, nós precisamos perseguir isso. Eu quero fazer a inclusão dos colaboradores do CREA, eles têm que entender muito bem que a inovação para nós é o objetivo principal. Nós temos que inovar, tudo que tem de melhor nós temos que dar exemplo. Os nossos profissionais, porque a engenharia ela dá a oportunidade de fazer muitas conexões com os hubs de inovação, com conhecimento científico, que quando a gente junta tecnologia, inovação com conhecimento científico, isso explode de opções, alternativas, é um ganho muito grande com isso. Então eu procurei, contratei essa pessoa com um objetivo, que ela olhasse internamente os colaboradores, levasse eles para uma cultura de inovação, então com treinamento contínuo de levar eles para a inovação. Por exemplo, os fiscais vão ter agora um seminário de fiscalização, eles vão se reunir, vão debater
E aí vai ter um hackathon de fiscalização, olhando com foco de inovação. Vamos fazer uma fiscalização com satélite, com imagem, tecnológico, e vamos pensando assim. Isso é um exemplo. Em todas as atividades, na área da comunicação, como é que a gente vai fazer isso? Quando a gente pensa em olhando para a sociedade, para as prefeituras, como eu já falei, para nós pegar e olhar também, sempre com um olhar de inovação, e inserindo o nosso CREA, convênios com hubs de inovação. Por exemplo, em Guarapuava, nós tínhamos a nossa regional mais acanhada, a sede pequena, e eu tinha vergonha, falei, não pode, Guarapuava merece algo mais. E aí eu coloquei, hoje nós estamos lá dentro do Silas. Dentro do Silas, para o segundo andar do Silas, está lá o CREA regional de Guarapuava, ali para internalizar. Eu quero que os colaboradores do CREA, os conselheiros, os presidentes de entidade de classe, os profissionais de toda a região, eles entram lá dentro, na garagem ali no subsolo, ali está o hub de inovação do Silas. E eles têm contato direto. Temos dentro do condomínio, prevê nossas conexões ali com eles, uso em comum de podcast, coworking, para ter essa atividade toda. Tá no coração do ecossistema da Cidade dos Lagos. Né? Exatamente. Fantástico. E assim, É um projeto da família, né? Lá, enfim, muito bacana. Esse é o Dacir. O Dacir Antonelli. A do Ciro Antonelli, um empresário assim, com uma visão fora da série. Recentemente o Paulo Alvim estava lá, né? Como o Paulo Alvim, primeiro-ministro. Exatamente, o Paulo Alvim o Paulo Alvim que me ajudou a fazer toda essa. O Paulo Alvim, inclusive, é engenheiro civil. Sim. É engenheiro civil. Faz o engenheiro. E nos ajudou lá nessa condição. Embora já conhecia o seu Daci, ele foi muito solícito e deu oportunidade para estar lá dentro. Então, é uma forma de nós inserir e dentro achar alternativas também para a sociedade, né, nas questões tecnológicas. Em Cascavel, a gente está dentro do hub de inovação dentro da Copavel, com o Parque Tecnológico de Itaipu. Na Coaver, Rogério Aver lá, né? É muito bacana aquele... O Espaço Impulso. Espaço Impulso. Impulso, estamos lá dentro. Enfim, no Paraná todo, nós estamos buscando essa aproximação justamente porque nós podemos contribuir muito com isso. Fizemos o CREA faz parte na fiscalização dos pedágios. Tem a frente parlamentar que está cuidando disso, o deputado Fábio Oliveira está cuidando disso, e nós estamos junto lá com o pessoal do TI, do CREA, o TI da PUC, lá da Hot Milk, o pessoal da Assembleia Legislativa, para nós fazer algo para a população nós acompanhar. Não pode nós esperar acontecer mais de 25 anos de pedágio e ao final falar, olha pessoal, não deu para duplicar e vamos ter que continuar pedagiando no valor que está. Nós precisamos acompanhar. Agora não pode mais acontecer em tempo real. Tempo real. Não pode mais temos que cuidar da questão do acidente nas obras, enfim. Então, a inovação, ela está dentro do DNA nosso e vai ter que ter cada vez mais. Essa questão de coworking, por exemplo. Eu tenho uma reunião daqui uns dias com o CREA Sul, os outros presidentes, e nós estamos fazendo uma integração junto com Sul, Sudeste, e daí fazendo o Brasil todo. Um coworking compartilhado em todos os CREAs. O engenheiro brasileiro, aonde ele andar, que tiver um CREA, terá um coworking para ele receber, ser acolhido. Então, você estiver em Florianópolis, no Paranaense, ele, lógico, vai ter um agendamento lá, né, um aplicativo para fazer um agendamento, vai lá, vai despachar durante o dia, vai ter um ambiente para fazer um podcast, uma reunião, enfim, uma sala para fazer uma reunião com link, enfim, tudo que se for tecnológico e tal, para poder acolher os profissionais e, enfim. Então, essa parte de inovação e tecnologia, nós precisamos avançar muito. Hoje nós temos a nossa engenharia, ela é uma referência hoje no mundo, nós temos aí o que a nossa engenharia faz e nós precisamos cada vez mais acompanhar esse movimento, não ficar para trás em nada. É isso. Tem que estar na crise da onda, né? Gostei muito, quer dizer, o CREA ainda tem um trabalho forte sob a tua liderança de conectar os CREAs do Brasil. Sim. Ou seja, que legal isso, a gente, a partir do CREA Paraná, isso é muito bacana, parabéns, presidente, isso eu vejo como muito importante. É a questão do ecossistema, né? Sim. Ou seja, o ecossistema tem que conectar, senão ele não é ecossistema, é outra coisa. Então, bacana, é muito legal isso. E ainda nessa linha das lideranças, dos projetos, o mais engenharia, parece que tem um outro projeto, mais agronomia. Como que está essa questão do CREA como referência dos CREAs no Brasil? E fala um pouquinho disso, dos projetos, das conexões. Volte e meia está em Brasília lá, porque o CREA também tem que solicitar política pública. Enfim, fala um pouco disso para a gente já logo está se encaminhando para o final desse bloco também. Tá bem.
O CREA do Paraná ele é uma referência na medida que os profissionais são referência. Talvez poucas pessoas saibam que o prédio mais sustentável do mundo está aqui em Curitiba. Talvez seja uma novidade para algumas pessoas, mas não. Aqui em Curitiba tem um prédio hoje que não existe nenhum no mundo, por mais que você pense, pô, mas lá na Dubai. Não. O mais sustentável do mundo está aqui em Curitiba. Então, é uma referência para a engenharia. Olha, a engenharia do mundo olha para esse prédio de uma forma diferente. Toda a água que você bebe naquele prédio é água de chuva, com gás, sem gás, você escolhe. Toda a energia é produzida ali, né? O tratamento de esgoto todo é resolvido ali também. Enfim, o conceito melhor que tem em sustentabilidade. Porque tem uma regulamentação, né, dos prédios inteligentes, né? É uma Em relação à ventilação, água, e esse atende todas. Todas. É o melhor do mundo hoje em certificações internacionais. Tem a LEED, Carbono Zero, LEED Well. O que eu se imaginar de certificação está aqui em Curitiba, entende? Então, a gente isso ajuda a gente. Nós temos também uma agricultura, vamos pegar os dois lados, construção civil e agricultura. Nós temos 2,34% do nosso estado que ocupa o Brasil. Se nós formos analisar, é muito pequenininho, 2,34% do Brasil é o Paraná. E nós somos responsáveis por produzir alimento para 200 milhões de habitantes. É o lugar no mundo que mais se produz alimento por metro quadrado. Não existe nenhum lugar no mundo, entende? E aí só, assim, para vocês entenderem a magnitude, o feito realizado com isso é que nos anos 70, tínhamos uma população de 80 milhões e o Brasil importava alimento, não tinha comida suficiente para os 80 milhões, nos anos 70. Agora, nós passamos de 200 milhões e produzimos alimentos para 1,2 bilhão. Veja a transformação. E o Paraná ainda é o exemplo disso, que nós poderíamos, vamos dizer assim, 200 e poucos milhões, nós produzimos no Brasil, o restante tudo poderia exportar. Ou seja, isso já garante o que tem esse Paraná que tem essa característica. Ou seja, é uma sinergia das agronomias, aí, das disciplinas que acompanham a agronomia com os agricultores. Mas veja, muita pesquisa, a pesquisa, lógico. Então, esses cases aí, lógico. E aí entra as lideranças que temos aqui no nosso estado, o CREA é muito organizado, temos um planejamento estratégico que há tempo nós viemos acompanhando com o Falcone, que era o ícone do Falcone Campos, entendeu? Então a gente pratica isso ainda dentro do CREA muito bem, nós temos tudo bem organizado, isso com uma visão para onde vamos, e a gente procura sucessões sempre a gente avançar. A gente tem conseguido com muita clareza isso. E isso realmente desperta um interesse. A gente sempre procura olhar para frente. Esse Mais Engenharia, por exemplo. Nenhum CREA é o inédito no Brasil. Nós lançamos aqui e já somos convidados para apresentar isso em outros estados e tal. Porque, poxa, é um negócio interessante e é um espaço para você valorizar as profissões. Você apoia, faz toda aquele reconhecimento da nossa lei que é a defesa da sociedade, né? E ao mesmo tempo valoriza as profissões, ou seja, é tudo o que o de melhor poderia acontecer nesse processo. Então a gente acaba sendo uma referência nesse sentido. Outro dado importante, nós temos 102 entidades de classe. Por isso que o nosso conselho, nós temos 145 conselheiros dentro do nosso CREA, 146. Então, todas as regiões do estado. Todo o estado. A capilaridade das nossas lideranças aqui no estado são muito grandes. Quando a gente vai fazer aí essa agenda parlamentar de solucionar problemas, entregar esse caderno de estudos aí para os nossos governantes, a gente tem uma riqueza enorme. Nós fizemos recentemente um congresso estadual de profissionais aqui em Foz do Iguaçu e tivemos mais de 300 propostas e personalizadas por regiões, por micro-regiões. Bacana. Sabe? Isso tudo entregue na mão dos candidatos agora que vem pela eleição pela frente. Quer dizer, esse é um ponto importante, né, presidente? Realmente, né, fazer um estudo dentro dos planejamentos e entregar na mão de quem vai governar, seja vai fazer as leis, quem vai aplicar as leis. Estamos finalizando mais um bloco. Conversa inspiradora, tem muito mais no próximo bloco. E obrigado pela tua presença novamente aqui, Claudemir Ascari, mostrando, né,
esses resultados, esses projetos que estão indo do Paraná para o Brasil. O Quebrando a Lâmpada volta já já. A 80ª Semana Oficial de Engenharia e Agronomia já tem programação definida. O evento acontece de 6 a 9 de outubro, em Vitória, no Espírito Santo, com o tema Projetando Caminhos para o Futuro do Brasil. Profissionais e estudantes vão participar de atividades sobre o desenvolvimento das engenharias, da agronomia e das geociências no país. Um dos destaques é a palestra do presidente do CREA Paraná, Clodomir Ascari, no dia 8 de outubro, sobre o papel do CREA na sustentabilidade e inovação. A apresentação integra o painel Engenharia Inteligente e Sustentável, Certificação, Inovação e Cidades do Futuro. Mais informações pelo site. Bem-vindos ao último bloco do nosso episódio. Vamos continuar com o nosso bate-papo com o presidente do CREA Paraná, Clodomir Ascari. Ascari, um tema super importante agora, capital humano, né? Falando dos acadêmicos do curso de Engenharia, Agronomia e Geociências, né? Em relação à acolhida deles pelo Conselho, falar da importância realmente da capacitação, enfim, fala um pouquinho desse tema que é a base, né, do sistema, né? São as competências, né? Sim. Eu até falei há pouco tempo, uma das conversas que eu tive, de que a origem do nosso sistema, ele está dentro das nossas universidades. É lá que saem as cabeças pensantes, é o que acontece aí. Então, hoje, aqui no nosso estado, a gente tem 129 instituições de ensino que formam profissionais para as engenharias e temos 8.300 cursos de engenharia. Desculpa, 830. 830. Sim. 830. É um número... É um número expressivo. Então, veja bem, há uma formação de profissionais bastante grande. E um outro número que leva a nós também a ser uma referência nacional é que dentro nós trabalhamos aqui no CREA Paraná, o que nós temos a modalidade chamada CREA Júnior. E o CREA Júnior, nós temos um pouco mais da metade do CREA Júnior do Brasil aqui no Paraná. Nós vamos firme, nós temos umas lideranças bastante grandes aí dentro, e isso faz com que esses alunos eles já saiam com uma visão do que é o conselho, né? A gente vai instruindo para esses alunos já começarem a ter uma experiência de trabalho, para que saiam melhores preparados, tanto assim na parte política profissional do sistema, mas principalmente como profissão, para ele saber aonde ele está. Então, professores bons a gente tem, doutores, né? Qualquer lugar que você for aí, nós somos uma referência, talvez, equiparado ao mundo, com o número de doutores que temos dentro da nossa universidade. Então, somos referência. Muito forte mesmo, né? Você falou do assunto importante, que eu queria uma fala, tem 3 assuntos que eu quero falar nesse bloco. Empreendedores da engenharia. Fala desse empreendedorismo e se já quiser trazer um pouquinho também essa temática da sustentabilidade, do ESG, porque hoje é um tema que nós precisamos de gente com esse olhar que entenda desses temas, e até para conseguir dinheiro mais barato fica mais fácil, porque quando você atende esses critérios, fala um pouco desse empreendedorismo aí ligado à engenharia, enfim, agronomia, geociência. Quando eu sou convidado para falar com alunos nas universidades, entre um dos assuntos que eu toco é justamente isso, é o empreendedorismo. Porque os alunos, eles ficam estudando, imaginando fazer o quê? Arrumar um emprego. É isso que vem pela cabeça. Ele fica pensando, eu quero sair trabalhando. E ele não pensa que ele pode montar o negócio dele, ele pode ser um empresário. Ele pode, por isso que é importante, inclusive, essas conexões com os hubs de inovação. Desde o início, eu já falo, busque, porque imagina, eu sempre falo assim, a parceria do engenheiro com alguém do DTI, os dois pensando junto, ou mais um grupo, 3 ou 4, dificilmente ele não vai sair dentro da universidade como empresa. Eles vão criar um produto. Claro que vai. Então, eu falo abertamente, o empreendedorismo, e infelizmente as universidades, poucas têm essa pegada. Eles trabalham muito a parte técnica. E aí eu sempre tento levar isso, né? Para que as pessoas olhem também, os alunos especialmente, que essa parte do empreendedorismo, ele te dá a oportunidade, um jovem
logo, logo pode se transformar numa empresa unicórnio com uma ideia, com uma coisa simples, né? E a gente vê cada situação. Nesse meu tempo aí de convívio, eu vi alunos com uma ideia mínima e 5 anos depois de encontrar ele empresário com 5 Sim. funcionários. Isso é comum Que encontrar. bacana isso que É. Então, eu digo assim, não, é super, assim, é possível. E eu penso que nós precisamos fazer. Aliás, você pega aí muitos países, né, como a China, para os Estados Unidos, né? Eles já têm essa visão empresarial desde. Eles não querem ser empregados, querem ser empresários. isso é muito importante, desde cedo. Tive recentemente nos países nórdicos, eles já nascem com esse mindset aí de, não, eu vou resolver o problema, eu vou empreender. É. Então eu vejo que o que tu diz é bem importante, você já colocar isso lá, daqui a pouco nos cursos técnicos também, né? Ou seja, levar essa experiência e lá no ensino fundamental. Olha. ESG, Sim. como é que tá isso? Como é que tá os ODS? Como é que tá isso na pauta do CREA, presidente? Eu fiz um desafio para a equipe de engenheiros ambientais, os engenheiros químicos e os engenheiros mecânicos. Até final desse ano, nós vamos ter uma cartilha que vai ser digital, enfim, impressa também. Mas eu quero o seguinte: nós precisamos, todos os eventos que o CREA, onde estiver envolvido alguém do CREA, profissional do CREA, e que ele leve para dentro da sua instituição, dentro da sua casa, como é que o cidadão deve se portar para eles fazer minimamente um papel dentro do ESG. Porque essa é outra temática que é bonito falar, mas as pessoas querem até. Eu quero tirar nota 10 em ESG. Como é que faz? Como é que faz? Ele não sabe. A maioria não sabe. Verdade. Então nós temos que fazer uma cartilha bem. No momento de abastecer o seu carro, qual combustível você deve usar para você estar neutralizando carbono? Para você não somar, não tem que plantar mais árvore, vamos dizer assim. Você tem que ser com álcool. Se você puder fazer a tua usina painéis fotovoltaicos e ter um carro elétrico, como é que é isso aí? Então, eu desafiei os profissionais que são especialistas nisso. Montem essa cartilha e vamos lá. Então, essa cultura dentro do CREA está muito intensa também. Bacana. E os nossos eventos, a gente contabiliza carbono desde a viagem das pessoas. No final, fala, meu amigo, seguinte, tudo bem, você veio do jeito que você veio e tal. Então, na contabilidade aqui deu isso. Dividimos entre as nossas entidades de classe, fala, meu amigo, agora é o seguinte, ou você veja como você vai plantar essas árvores, ou faça a contribuição para uma entidade, distribua as árvores e cuide. Porque não é só da árvore. Você vai lá e cuida que tem que virar uma árvore, porque você foi responsável por essa emissão de CO2. Então, esse é um exemplo, porque eu falo o seguinte, nós temos que praticar, Gilles, porque se nós ficar só na teoria, só falando, as coisas não Não acontecem. convence também, Não né? convence. Então nós temos que praticar. Eu já pedi para nós locar 2 carros elétricos aqui em Curitiba, para que os fiscais trabalhem com carro elétrico. Eu quero entender bem, porque eu vou comprometer, comprar tudo de uma vez só. Mas na sequência a ideia é a frota do CREA ser um carro elétrico. Todas as nossas inspetorias, as nossas regionais, ter usina fotovoltaica, para nós ter toda essa parte, ou seja, para nós chegar o mais perto possível de neutralização de carbono. Que ótimo. E nós estamos levando em todos os eventos, para as entidades, onde a gente participa, a gente leva essa mensagem. Olha, pessoal, não há como nós não praticar, porque as nossas profissões, elas é que têm toda a teoria para praticar o ESG, para nós chegar no que diz toda essa teoria de sustentabilidade. Então, nós precisamos criar cartilha, nós precisamos praticar e nós precisamos explicar como que você separa o teu lixo, o que você deve, a tua postura como cidadão, e como você deve ser para você melhorar essa questão ambiental. Então, o ESG para nós é uma cultura bastante... Isso é legal, gostei muito. É simplificar, né? Simplificar a linguagem, as pessoas entenderem o que é o social, o que é o ambiental, essa questão da governança. Claro. São diversos critérios dentro do tema. Bem rapidamente agora, mais um tema IA. Como é que está isso também? E depois aí a gente tem mais, eu quero saber os próximos desafios do CREA. Então, vamos lá. Essa não podia ficar de fora, o IA. Eu, quando cheguei também no CREA, eu tinha um desafio que era fazer a migração do nosso sistema. Nós tínhamos uma linguagem que já estava ultrapassada, vamos dizer assim, né? Certo. E nós estamos implementando um conjunto de linguagens dentro do CREA, fazendo uma migração. Eu tenho uma equipe fazendo isso. E todos os processos, nós estamos usando IA. Tudo que eu posso usar. Para quê? Para minimizar qualquer
dúvida, porque a gente está toda hora lá julgando processos profissionais, então a gente tem que ser justo. Então a gente está buscando a mesma forma que o judiciário usa, o Tribunal de Justiça, os fóruns. Eu quero trazer a mesma informação, para que a gente não tenha falha no julgamento de processo, na fiscalização, em tudo. Então, a gente está migrando, isso leva um certo tempo. Sim, uma rampa aí. Uns 3 anos, no início apanhamos um pouquinho, porque eles falam para mim que é a tal da curva de aprendizagem. Eu fiquei doido com isso aí, mas tudo bem, é a linguagem deles, vamos lá. Mas Bem agora da a curva. coisa está andando. Então, inteligência artificial também, a gente usar tudo que a gente pode fazer para servir a comunidade, os profissionais e os colaboradores também. Eles têm que crescer nesse ambiente também, porque não pode ficar com os mesmos conceitos. As coisas mudam muito rápido, então o IA para nós lá, essa inteligência artificial em tudo que eu posso usar, eu desafiei a equipe que está fazendo a migração para nós levar isso junto. E vai ser contínuo. Então a equipe nossa de TI vai ampliar, isso não tem como não ser assim, porque ela vai ser a espinha dorsal, ela é que comanda Sim. o nosso... Agora, a IA comandada pela IH, né? Pela inteligência humana, né? Já fica o convite para ti, vai ter que retornar aqui no Quebrando a Lâmpada para falar sobre esse tema em especial, os projetos reais que vocês fizeram, né? Trazer essas experiências, nós a gente vai ter que voltar a falar desse assunto, que ele é muito importante. Porque veja, exatamente esse é o ponto. Eu sempre deixei muito claro. Eu quero tecnificar, colocar os melhores recursos tecnológicos, porém, com humanização. Senão não tem sentido. Fantástico. Porque a gente ouve algumas coisas e não tem jeito. Tá aí. A IA chegou e passou, nós temos que estar junto com ela. Exatamente. Próximos desafios, próximas entregas, o que você pode contar para nós aí? Enfim, como entregas aí do CREA pro ano. Olha, Gilles, eu fiz o seguinte, quando eu assumi, provoquei aqui um certo conflito aqui dentro do CREA, porque já vinha um planejamento estratégico e eu fiz o seguinte, falei, pessoal, durante a minha campanha eu tinha 38 propostas. Eu quero que as 38 propostas entrem nesse planejamento estratégico e ao final eu quero todas elas cumpridas. Passou um tempo, eu falei, não é assim mais, eu quero que elas sejam cumpridas em 2 anos. Eu tenho 3 anos, né? Falei, em 2 anos eu quero todas elas cumpridas. Vamos lá. Então, já fiz isso para que a gente antecipasse, porque eu vi que dá para fazer muito mais. Mas eu vou deixar assim como o grande desafio da minha, assim, talvez, da minha vida. Eu cheguei no CREA e nós tínhamos um desafio de ter uma sede moderna, uma sede maior, ampla, para receber todos os profissionais aqui do interior. E aí, meu amigo, eu fiz, junto com a equipe, promovemos um edital e conseguimos fazer a compra de um prédio que já estava pronto. E por uma felicidade, por Deus sempre olhando para a gente, eu acho, né? Sempre falo, né, que lá em Pato Branco nós temos nosso Frei Policarpo lá na nossa igreja, né? Eu tenho muito devoto a ele. Eu acho que sempre ele está comigo, né? Fantástico. Durante essa nossa edital, eu consegui comprar o prédio que era da Itaipu, binacional. Estava aqui, os funcionários já tinham para Foz do Iguaçu, estava à venda, compramos o prédio, 12 andares, aqui perto. Da Vicente, acho que Pertinho ali na Comendador Araújo, ali próximo da região central, no início do Batel. E aí, o que eu fiz? Fizemos todo um trabalho. Quando eu cheguei lá com alguns engenheiros, olhamos o potencial que ele tinha para nós fazer um retrofit, uma reforma, modernizando, e o que nós poderíamos fazer de certificação internacional, prédio sustentável. Peguei um grupo de arquitetos, engenheiros, contratamos esse pessoal, estamos agora em fase de projetos, mas eu vou entregar 1 ano e meio, 2 anos talvez, concluído, um dos projetos melhores, mais bonito e para os profissionais do Paraná, para a comunidade paranaense, para o Brasil, porque quem puder vir aqui, nós vamos oferecer, talvez seja, com muita segurança, eu posso falar para vocês, que em termos de ambientes para convenção, sala de reuniões, um auditório, a nossa plenária para 500 lugares, enfim, e um hub de inovação, enfim, tudo isso, mas assim com um olhar de inovação, tecnológico, moderno, à altura de uma engenharia que tem no estado o prédio mais sustentável do mundo, num estado que tem a agricultura melhor do mundo, que mais eficiente não tem como nós não consolidar uma sede para esses profissionais com esse conceito. Então, o meu desafio é esse.
e é um marco, Bacana. mas assim, isso eu tenho assim uma equipe, lógico, nisso aí, e tenho muita fé, muita esperança. Esse é um deles. Tem vários outros, mas esse eu assim tenho me dedicado muito porque ele vai fazer uma enorme diferença para as nossas profissões aqui e para a comunidade. Vai ser um orgulho para nós ter como uma referência, porque ele vai ser um laboratório para nós poder mostrar para prefeituras, para governo, de que uma obra pública ela não precisa ser demorada, não deve ser demorada, ela não precisa ter aditivo contratual para terminar, ela pode ser sustentável, não quer dizer porque o prédio é público, não pode fazer um prédio sustentável. Enfim, Quebrar esse paradigma, quebrar o paradigma. a obra Perfeito. pode ser bem feita, é pública, não precisa bacana. gastar mais, não é cara, e fazer uma obra boa. Então esse é um desafio que fique depois de uma forma didática para as pessoas virem. E eu estou escrevendo, escaneamos o prédio já, para que as pessoas venham aprender didaticamente como é que faz isso, como é que eu contrato uma obra dessa. Clodomir, conversa boa. E aqui, bem rapidamente, agora eu vou te pedir as aspas do Clodomir. Para aquele jovem lá que, pô, se eu vou fazer engenharia, depois eu assisti a entrevista do Clodomir, vou fazer engenharia. As aspas tuas para eles, a mensagem. Meus amigos, é o seguinte, as engenharias que tem, todas as engenharias são fascinantes. Então, eu deixo aqui um recado para vocês. Ela é um curso difícil, não é um curso fácil, mas ele tem tantas oportunidades, abrem tantas alternativas na vida da gente. Mas assim, dedicação. Desde o primeiro semestre, estágio, procure a rede de relacionamento, estude, conheça vários ambientes de trabalho e seja feliz, porque você vai ser feliz em qualquer ambiente de engenharia, onde você for, e eu fiz isso. Eu falo isso com muita tranquilidade, porque eu fiz isso. Legal. Fiz estágio desde o começo, deu tudo certo, e eu deixo esse recado. Vá para a engenharia. Aliás, teremos um apagão de engenharia logo nos próximos anos. Poucos engenheiros, pouca procura. Já falta muita gente hoje, Já né? está faltando É. hoje. Muito obrigado. Valeu, As pessoas acho que podem seguir o CREA pelo site, digita CREA Paraná, nas várias mídias, né? A gente vai deixar aí, o endereço ali embaixo. Tá bem. Muito obrigado. Falou. Sua fala foi inspiradora. Obrigado a você. A gente encerra mais esse Quebrando a Lâmpada com muita inspiração, muita ideia fantástica, muita energia positiva na entrevista com o Clodomir Ascari. Agora, quebre essa lâmpada, coloque em prática, inove, resolva problemas e o principal, melhore a sua qualidade de vida, seja feliz. Muito obrigado. Esse programa que é um oferecimento do BRDE, Crédito para Inovar e Desenvolver, e do CREA Paraná. Quem fiscaliza, cuida. Muito obrigado pela confiança do CREA com a gente, com o Quebrando a Lâmpada. Acompanhe o nosso programa no canal YouTube, no Spotify, para esses conteúdos inspiradores. Eu te espero no próximo episódio. Até lá. Muito obrigado.